Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos na aula de número 5. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre alterar e excluir dados de uma tabela. Então a gente vai usar dois comandos do SQL Server que permite a gente fazer esse tipo de operação. Nós vamos fazer o o update e o delete. Nós utilizamos para inserção de dado o insert e utilizamos o select para fazer consultas. Então os dois novos comandos que nós vamos ver hoje repetindo, update e delete, ok? Bora lá para a aula? Bom, gente, nós estamos aqui vendo, né, a sintaxe do comando update. Então é update, tabela, set, campo igual a valor, vírgula, campo 2 igual a valor, né, vírgula e assim por diante. Então você vai separando os campos através de vírgula e sempre determinando qual o valor que ele vai receber para essa alteração, certo? E também nós temos uma outra variação do update, que é o update, tabela, set campo igual a valor, campo 2 igual a valor, e fazer o uso do where, né, de uma condição. Você pode colocar where campo igual a 1 nesse exemplo aqui. A ideia aqui é alterar registros que estejam de acordo com a condição passada. Então a gente vai ver como é que faz tudo isso aqui na prática. Legal? Bora lá para a aula. Bom, gente, estou abrindo aqui o SSMS, vou conectar ao servidor e aí vamos acessar a nossa tabela que nós estamos trabalhando nesse momento com a DB Pessoa. Vou abrir o banco de dados, abrir o banco, né? Agora vamos escolher a opção tabelas e aqui nós vamos abrir a parte de consultas para a gente poder trabalhar os comandos. Então vou clicar aqui em nova consulta. Bom, o comando que nós vou fazer um select aqui para a gente poder ver os últimos registros que nós colocamos aqui, ok? Então nós temos 12 registros. Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu precisasse fazer um update. Vamos supor que eu quisesse adicionar um sobrenome para todos os nomes que estão inclusos lá, ok? Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. Update tb pessoa James set nome pessoa igual a ele mesmo, né, porque eu quero continuar tendo o conteúdo do primeiro nome e vou somar com teste, ok? E qual a condição? Nenhuma, porque eu quero todas nessa situação. Vou selecionar e vou digitar Ctrl E. Vamos ver como é que ficou o resultado? Select. E aí nós ficamos agora Pedro teste, Fernando teste e todo mundo agora tem o teste no nome. Ou seja, vocês viram que eu coloquei todos aqui sem nenhuma discriminação, tá certo? Bom, vocês perceberam que o 11 não somou nada? Porque não dá para somar nulo com alguma coisa. Por isso que ele não colocou o nome teste no campo nulo. Tá? Então não dá para somar. Se eu tivesse convertido esse nulo em algum espaço, aí a gente ia conseguir fazer isso. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Agora vamos fazer o update com condicional. Vou copiar esse daqui. Vou dizer que esse nome vai receber o teste para ele poder ficar igual a todos. Tá vendo? Nesse caso eu não estou somando, eu estou falando que ele é igual a teste. E qual é a condição? O code pessoa igual ao qual código? Ao 11, que é o que nós queremos atingir. Vamos executar. Vamos selecionar para ver o que aconteceu. E agora o 11 tem o teste. Perceberam? Então ficou bacana. E se eu quisesse que o 11 tivesse um nome na frente e mantivesse o teste? É a mesma condição aqui. Vou copiar essa mesma linha. E a gente poderia fazer o quê? Eu poderia até colocar aqui, ó. Fazer assim. Só para vocês verem. Poderia colocar o string direto aqui, né, gente? Eu poderia, sei lá, escrever assim, ó. Leila teste. Já resolveria o problema. Mas eu quero mostrar para vocês a concatenação, né? A soma. Então eu vou deixar assim, ó. Vou deixar nome. Melhor, vou deixar assim, ó. Leila soma com nome pessoa. Certo? Vamos ver como é que vai ficar. Executei. Selecionei. E a gente tem Leila teste. Né?
Então ele pegou a string Leila, mais o que já existia lá no nome pessoa, e somou, e a gente teve o Leila teste. Então, como vocês viram, a gente pode usar o update, né, em vários campos, com ou sem condicional, ok? É assim que a gente pode trabalhar aqui o update. A gente pode fazer updates em várias tabelas, fazer updates com relacionamento, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Isso aqui é o básico do update. Beleza, vamos seguir em frente. Agora a gente vai fazer o uso do delete, né? Vou separar aqui para a gente poder saber que a gente está trabalhando com delete aqui. Então, delete é muito simples também, gente. Não é diferente aqui do nosso comando update. Então, eu vou aqui, ó, delete tb pessoa, né? Where código pessoa igual a 11. Então, o que eu estou falando aqui para ele? Apague para mim o registro que tenha o código igual a 11. Então, se eu fizer isso aqui, o nosso 11 vai para o espaço. Vamos executar. Olha lá, ele afetou uma linha. Vamos selecionar. E o 11 agora já era. Certo? Apagou o registro. Bom, eu poderia fazer um delete geral, né? Se eu fizer um delete geral, se eu tirar a condição aqui, tirar o where, ele vai apagar todos os registros, ok? Não vou apagar, porque senão a gente vai ficar sem nenhum registro aqui, tá certo? Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu inserir de novo o 11 aqui. Fazer insert. TB pessoa. Campo. Code pessoa. Eu poderia ter feito assim, ó, um insert que eu não mostrei para vocês. Não é obrigado eu declarar os nomes, desde que nos values esteja todos os campos da tabela. Então, por exemplo, aqui eu não vou declarar. Então, ele já entende que eu estou querendo fazer inclusão em todos os campos. Então, values 1, Leila teste. Fechei parênteses. Viu? Então, eu não declarei os campos, mas em contrapartida, eu coloquei os valores para todos os campos, porque ele entende que eu quero fazer uma inserção e determinar os valores de todos os campos. Eu não poderia colocar só no 1, ele não vai funcionar, ele vai dar erro se eu deixar só um campo de fora. Então, nesse caso, você tem que passar valores para todos os campos. Olha lá. Deu erro. Viu que está dando erro aqui? Ó? Foi até bom que deu esse erro. Ó. Deu erro de primary key. Então, o banco de dados ele não está permitindo eu fazer uma inserção de um código já existente. Olha que bacana, gente. Então, assim, é aquilo que eu expliquei para vocês lá atrás, né? Esse aqui é um banco de dados estruturado e relacional. Então, nesse caso, ele não está permitindo eu fazer uma inserção repetida. Por quê? Porque eu criei um campo-chave. Eu falei que código pessoa é chave. Então, ele não deixa eu incluir um registro duplicado. Agora, se eu colocar aqui como 11, aí sim ele vai permitir a inclusão. Bacana. Vamos ver como é que ficou? Muito bem. O nosso 11 está de volta. Certo? Então, é possível, né, eu fazer esse insert dessa maneira também. Então, o delete é isso, gente. É delete, tabela, campo igual ao valor que eu quero excluir. Eu poderia fazer pelo nome? Poderia. Poderia colocar aqui assim, ó, nome pessoa igual a Leila. Vou colocar só Leila. Vai funcionar? Desse jeito que eu escrevi aqui? Não vai funcionar porque ele não vai encontrar Leila espaço. Vamos ver? Olha lá. 0 linhas afetadas. E se eu colocasse o like, funcionaria? Lembra do like no select? Então aqui, ó, like, Leila. Só que dessa vez não me interessa o que tem depois do Leila. Vamos ver se funciona? Delete. Nesse caso ele achou, né? Porque depois do Leila tinha um teste, mas para ele não interessa. Então eu poderia fazer esse delete aqui. Deixa eu deixar o outro aqui que eu acabei apagando. Código pessoa igual a 11. Isso. Então eu posso fazer o uso do like também. Aí pode ser like ou not like, né? Usando o percentual para fazer uma exclusão ou por string, por exemplo, né? Então dá para fazer dessa forma também. Vamos inserir o Leila aqui novamente. Tá, então tá lá. Eu executei, mas eu não mostrei para vocês. Eu vou executar de novo. Leila executou, apagou a linha. Vamos ver como é que ver se ele apagou mesmo.
O 11 já não existe mais lá, tá ok? Vamos inserir novamente. Inseriu. Vamos fazer o select novamente. Está aqui. Então, gente, esse where também, do jeito que eu passei aí do like, ele poderia ter sido feito no update também, tá? Eu posso fazer um update usando o like da mesma maneira. Assim como poderia ter operadores, eu posso colocar código, pessoa, end, nome, pessoa, like, Leila. Poderia fazer também, não tem problema nenhum. Então, toda a cláusula where, tudo que está para frente do where, você pode usar o where, tanto no select, tanto no update, quanto no delete. À vontade, sem problema nenhum. O que eu não posso fazer é usar order by no delete, no update, porque não tem o menor sentido. Assim como fazer group by, também não tem o menor sentido fazer isso no delete. Não faz o menor sentido fazer isso. Mas eu poderia fazer assim, ó, por exemplo, gente. Olha que interessante. Vou colocar aqui no update primeiro, depois a gente faz o delete. Eu posso fazer assim, ó. Deixa eu copiar essa linha aqui. Aqui, ó. Update, pessoa, setting. E eu poderia fazer assim, ó. Olha que interessante. Eu quero alterar o conteúdo de nome. Aí eu posso fazer assim, ó. Select, nome, pessoa, from, tb, pessoa. Tá? Pode não fazer muito sentido, mas eu quero que vocês entendam só a ideia, tá? A ideia. Então, assim, eu posso fazer um select numa outra tabela, buscando um outro dado numa outra condição qualquer e utilizar como base de alteração de dado. Então, eu estou selecionando a pessoa, na própria tabela pessoa, onde eu quero o código pessoa igual a 2. E eu quero que altere o código pessoa 11. Olha que legal. Então, eu estou alterando a TB pessoa. Vou alterar exatamente o campo nome, que eu quero que o campo nome seja o mesmo nome do registro de número 2. E eu quero que ele altere qual registro? O registro de código 11. Então, presta bem atenção no código 11. O 11 hoje é Leila Teste. O código que eu quero substituir é pelo 2. E o 2 é Paula Teste. Então, o 11 vai passar a ser Paula Teste. Vamos ver? Olha lá, update. Vamos ver agora o select. Olha lá o 11. Virou Paula Teste. Olha aqui o 2, Paula Teste. Viu que bacana? Então você pode usar também uma cláusula select para buscar dados e alterar. Um detalhe importante é o seguinte: esse select aí, ele não pode retornar mais do que um registro. Ele tem que retornar somente um registro. Se ele vier mais do que um, vai dar erro, né, nessa cláusula. Tá? Então tem que ser um, somente um, porque é um para um. Então dá para essa uma outra maneira também de você fazer aqui. E olha a outra forma que eu poderia fazer aqui um delete também. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui o delete. Eu poderia fazer assim, ó. Deleta na tabela pessoa, código pessoa, in. Né? O in quer dizer que ele tem que conter, ele tem que existir. In select código pessoa from tb pessoa, opa. TB pessoa James, where código pessoa igual a 11. É a mesma coisa que isso aqui, gente. É exatamente a mesma coisa. Eu só fiz isso daqui para que vocês vejam um comando. Então eu estou pedindo para ele remover o código pessoa que tenha o conteúdo de código pessoa. E qual o conteúdo que vai ter aqui? É o 11, obviamente, porque o select que eu estou executando aqui só vai trazer o registro de número 11. Vamos executar só o select. Aqui, ó, só o select, Ctrl E. Ele vai trazer o 11. Então eu quero que aqui ele exclua um registro que contenha 11. E aí ele remove. Tá certo? Então é o mesmo que remover, é o mesmo comando aqui. Então aqui, por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Eu poderia fazer assim, ó. Olha que maluquice. Eu poderia fazer assim, ó. In 1. Então, olha só o que vai acontecer. Esse select aqui, ele vai trazer todos os registros que contenham o algarismo 1. Vamos ver quantos ele vai trazer? Ctrl E. Trouxe só esse. Certo?
Não trouxe mais do que esse daqui. E vamos colocar aqui, ó, o 11. Vamos ver agora quantos ele vai trazer. Olha lá, trouxe 1 e o 11. Então o in é como se fosse um vetor, um array, né? Então ele vai trazer todos os registros conforme os parâmetros que você for passando aqui. Então se você passar 1, 11, 2, 3, 4, ele vai trazer todos esses registros. Então aqui nesse select ele está fazendo o que? Ele está retornando os dois registros. E aqui ele vai fazer a mesma coisa, ele vai excluir todos os códigos pessoa que contenham nessa string. Então ele vai excluir o 1 e o 11. Ou seja, eu posso excluir numa única condição vários registros me baseando em um select. Eu posso consultar dados de uma tabela, criando uma regra e eu posso excluir. Bom, quando que é feita uma condição como essa, por exemplo? Então vamos fazer assim, ó, tb filhos. Eu quero excluir todos os filhos de um pai. Então, delete filhos, where, code, filho, in, select, code. Vamos, né, colocar aqui code pai, né? Aqui também é code pai. Code pai, from, tb, pessoa, where, code pai igual a 1. Então o que ele vai fazer? Ele vai selecionar aqui, né, todos os pais, né, da tabela pessoa. Não, vamos colocar melhor aqui para ficar mais interessante. Casal. Então ele vai selecionar todos os casais que o pai seja 1 e vai excluir todos eles dos filhos. Ou poderia ser diferente aqui, ó, poderia ser código mãe. Olha aqui que interessante. Código mãe. Então eu quero um casal que o código pai seja 1. Pode ser mais do que 1, concorda comigo? Porque assim, esse pai pode ter casado 3 vezes. Então ele pode ter tido 3 mulheres diferentes. Então ele vai achar que quantas vezes esse pai casou, vai trazer todos os códigos de mãe e eu quero que ele exclua todos os filhos que contenham o mesmo código dessa mãe. Sacaram a ideia? Então com isso eu excluo todos os filhos dessa mãe de uma vez só. E que sejam casadas com este pai aqui. Então esse seria um sentido, faria muito sentido eu fazer o uso do select e fazendo o uso do comando in, né? Então vocês viram que bacana, né? Assim, a gente pode brincar muito, programar muito, fazendo o uso do select junto com os deletes, junto com os updates, combinando eles entre si e fazendo leitura de dados e fazendo exclusão ou alteração em massa de registro. É bem bacana isso daqui. Tá, isso aqui eu vou deixar só como exemplo, ok? Isso aqui não funciona porque não existe a tabela. Mas a gente vai ver isso funcionando porque a gente vai criar a tabela TB casal e vai criar a filhos e a gente vai ver isso funcionando. Então, exemplo funcionará no futuro, ok? Deixo isso aqui comentado só para vocês entenderem isso daqui. Bom, gente, né? Então vocês viram, né, como a diversidade que tem do comando update, do delete, onde eu posso simplesmente fazer um where simples, ou eu posso combinar ele com o select, né? Eu posso brincar com isso daqui de várias formas para me auxiliar numa alteração ou numa exclusão de registro. Isso pode ser feito de algumas maneiras. Então é importante vocês perceberem que dá para fazer essas combinações, porque isso auxilia muito no processo de manutenção de dados, e isso vai economizar muito desenvolvimento por parte do programador. Então o sistema que vai ficar no meio ali vai ficar mais leve, que assim eu vou ter um servidor de banco de dados, um servidor de programas, né? Um servidor de web pode ser, né? E um front-end. Então se eu balanceio toda essa parte de processamento, eu permito com que esse banco de dados, eu permito com que esse sistema fique muito mais rápido. Por que eu vou usar o programa para fazer todos os processamentos, todas as condicionais, todas as avaliações de dados? Se eu tenho um servidor de dados, deixa ele trabalhar lá. Afinal de contas, esses comandos todos são nativos do banco de dados. Ele se comporta muito bem respondendo a tudo isso. Então eu não preciso usar um programa que vai interpretar os comandos para poder executar num servidor. Então eu vou usar 2 servidores desnecessariamente. Então eu deixo todos os comandos no máximo que eu puder do lado do banco de dados.
aliviando o serviço, o servidor de programação de objetos, né, de bibliotecas, alivio ele e assim eu tenho um balanceamento entre todo o sistema e mantendo ele muito mais rápido para trazer as respostas para os usuários. Beleza, gente? Entendeu? Ficou dúvida? Ficou um pouquinho complicado essa parte aqui no, que eu tentei explicar o uso do Windows Select, mas eu acho que com o uso desse exemplo aqui, né, mostrando que eu posso excluir todos os filhos de uma mãe baseado num pai, né, que esse pai pode ter casado com várias mães, e aí isso pode gerar várias relações de filhos aí. Então ficou fácil para a gente entender isso daí, tá certo? Qualquer dúvida, me chama que a gente dá mais exemplos aí, ou se você tiver algum exemplo para a gente bater cabeça, a gente bate cabeça junto e resolve as suas dúvidas, tá certo? Muito obrigado, até a próxima aula, fique com Deus.